Meu nome é João Alto Magalhães Castro, não preciso lembrar essa parte. E eu vim aqui por um ato de confiança do Fernando, porque eu costumo colocar na cabeça dos outros um monte de bobagem. Tudo que eu gosto na vida é de não ser considerado normal. Então eu sou um consultor anormal, ou não normal, né? E como eu um dia falei sobre desenvolvimento sustentável, sobre observatório, ele gostou já há algum tempo, mas essas coisas demoram muito a maturar, né? Então eu disse, olha, vamos fazer, porque o Sensipan é um observatório, ele só não tem esse nome e não se institucionalizou, nem se legitimou dessa maneira, porque ele ficou muito governamental. Então eu não vou fazer uma palestra de observatório, mas até porque eu estou puxando um link do Rodrigo, que quando ele viu que estava faltando alguma coisa, ele está faltando alguma coisa equidistante, uma coisa tipo observatório. Então eu vou passar muito rapidamente, só para vocês verem uma palestra que vai acontecer outro dia. Em função, não vou falar de Estocolmo, dessas coisas, eu estava aqui, eu já tirei, que o Paraguaçu já falou. O desenvolvimento sustentável, para mim, é a coisa mais importante quando você fala da Amazônia. Então, se você não... E vou falar sempre para mim, eu, com toda a modéstia do mundo, porque eu não falo a verdade, eu ponho assuntos para refletir e para eu mesmo refletir. E é preciso que se tenha cuidado com isso, em fazer essa comunidade amazônica sustentável, porque a Amazônia só é sustentável se a comunidade for, senão ela não será nunca. Então, para ser sustentável, ela precisa ter sistematicamente o controle do uso das substâncias extraídas na costa terrestre. Ela precisa estar sujeita a concentrações sistemáticas, não estar sujeita a concentrações sistematicamente crescentes de substâncias produzidas pela sociedade, ou seja, rejeitos. Então, isso nós temos a ver com uma série de coisas, reciclagens e outras coisas mais. A natureza não está sujeita à degradação crescente dos meios físicos, falamos já de florestamento, de desmatamento. As necessidades humanas são satisfeitas em todo mundo. Essa é a base da ideia do que é o desenvolvimento sustentável. Ela tem sido trabalhada desde Estocolmo, primeiro em Estocolmo com o relatório do Nosso Futuro, da Vila Bruta, depois já veio Kyoto, veio Doha e essas coisas todas. Só que Doha acrescentou uma coisa, que a gente não pode esquecer, e de alguma coisa eu não ouvi falar aqui. Eu só vou falar das coisas que eu não ouvi falar aqui. A dignidade do ser humano, a igualdade, o direito. Você falou em capacidade, se falou em curso para currículo, para fazer currículo, curso para, ao fazer currículo, tirar dali da comunidade quem podia estar lá, sendo altamente produtivo, vale, porque isso é um caminho. Mas tem outras coisas antes disso. Vamos passar. Isso depois eu vou tentar falar mais abertamente. Isso também não preciso ler esse decreto. O observatório é o Sensipan. Ele integra informações, ele gera conhecimento, ele articula, ele planeja e coordena ações globais de alguma maneira lá, né? Isso é o que o Sensipan tem como atribuição. Passa. E os objetivos específicos de um observatório ser um instrumento adequado para fortalecer a imagem do Sensipan, ou seja, tirá-lo de uma entidade governamental para ser uma espécie de IPEA, que já não é mais Ministério da Fazenda, mas
está subordinado administrativamente, mas não é Ministério da Fazenda. Ele monitora e forma indicadores políticos, econômicos, socioambientais e culturais e acompanha isso. O mais importante que eu não ouvi falar é o acompanhamento desses resultados. Identifica outros indicadores de desenvolvimento sustentável. Passa, não vou falar de metodologia, nada disso. Isso também é uma coisa que só em palestra, senão eu vou perder o tempo que eu queria colocar aqui. Mas o que ele pretende? Ao invés de ser um elemento que leva, ele leva e traz. Ele é um órgão que atua sempre em arterial e renal. Sempre. E tem uma divulgação ampla, nacional e internacional, com credibilidade, com legitimidade e com institucionalidade. Indicadores, também vou deixar passar, não vou falar disso. Pode passar. Conclusão. O observatório sendo responsável pelo acompanhamento, olha aqui, claro que você tem que fazer pesquisa, claro que você tem que estabelecer estatísticas, mas degluti-las, digeri-las e passar de uma forma que possa ser aceita por qualquer ator da região. E fora da região, inclusive. Devendo mostrar ao tomar a decisão, devendo mostrar ao que toma a decisão, aquele que implementa a efetividade do seu resultado. Nota que eu estou sempre preocupado com o resultado e nunca com o produto. Para mim, a eficácia é uma parte ínfima do resultado. Não adianta você produzir 20 capacitados e você só conseguir tirar 2 que sejam úteis de alguma maneira. Ele vê a efetividade desse resultado sugerindo e ajustando correção de rumo, e ao sujeito a quem a ação é dirigida, ele ajuda a que ele cresça com esse conhecimento. Bom, isso encerra. Agora, é importante só isso, são outros observatórios. Está acontecendo, ou aconteceu em setembro, o Observatório Regional da Amazônia. Vocês souberam disso? É com os 8 países do Tratado de Cooperação. Mas é para tratar da biodiversidade. Onde é que está o homem? É a biodiversidade. Tudo bem. Vou mostrar outros observatórios, mas isso ainda é pouco. Então, os outros observatórios. Eu vou começar pelos de baixo. Né? Olha, já existe observatório de investimentos da Amazônia, de unidades de conservação que quem falou foi você, né? Que eu não guardei o nome, mas que disse que o meio ambiente não sabe onde ele anda, mas ele parece que tem, pelo menos eu pesquisei. Olha só, Observatório dos Direitos da Criança e dos Adolescentes. Isso tem que estar quando o telecentro começar a capacitar cidadão, e não capacitar profissional, cidadão. É um observatório de favelas, das metrópoles. Um dos primeiros que eu conheci, eu não inventei isso, eu fui fazer um no Ceará, mas já existia o de Maringá. Então tem observatório para todo tipo de coisa. Agora, quando o Sensipan e o CIPAM fala de proteção da Amazônia, se você conseguir transformar o cidadão lá é todo o cidadão, o indígena, a criança, o adulto, o velho, que não está no telecentro, todo o habitante amazônico se considere amazônica e brasileiro. É preciso que ele tenha identidade nacional. Nós sabemos que a cultura cívica começou no Brasil com futebol. Nós temos que fazer alguma coisa além do futebol também.
Ou seja, fazer com que cada índio fale a sua língua e saiba que ele é brasileiro. Não é uma ideia como no Peru, que é um país com 44 famílias, e o resto de índios e descendentes dos Incas e de outras etnias, e que simplesmente nem sabem que o Peru existe. Né? Eles não se consideram nem peruanos. É preciso... Aí você vai reduzir a Calha Norte, porque a Calha Norte vai ser feita pelos brasileiros. Brasileiros não donos da tecnologia máxima do que foi apresentado aqui na primeira palestra sobre EAD. Mas na segunda palestra sobre EAD, que permite... A gente tem que criar aqui alguma coisa que seja intermediária entre o máximo do professor Lito e o possível para que essa comunidade, a comunidade da reserva extrativista, do índio, da área rural dos pequenos municípios, né? Eles absorvam o telecentro. Eles precisam absorver o telecentro. O telecentro nunca será do CIPAM. Será sempre de cada grupo. Ele imprime a sua identidade ali e recebe. Ali está na volta. Ele recebe educação, mas ele aprende a refletir sobre a educação. Educação tem que deixar, nessa hora que se faz educação não formal, ela tem que deixar de ser massiva e coercitiva. Ela tem que ser reflexiva. Então, se você tem um telecentro em que todos os seus membros, todos os seus elementos que lá frequentam, pode usar no Lan House também, não tem importância não, mas que são conscientes, que são um núcleo, com todos com o mesmo carimbo, com a mesma identidade, micro ou nano, uma nano-identidade, eles, se sair um gestor, o que mandou um bom currículo e foi para Vale do Rio Doce, ou foi para outro lugar, ou foi para São Paulo, o centro não vai parar. O grau de perecibilidade de um telecentro vai estar na capacidade de ele ser aquela comunidade. Se ele for CIPAM, ele vai depender de você fabricar gestores bons o tempo todo. Se todos ali são donos daquilo, apropriaram por osmose aquilo é deles. Aquilo fala a língua deles, aquilo exprime as demandas dele e recebe de volta aquilo que ele quer. E, voltando ao Gilberto Gil, aquilo também que ele não sabe, mas também ele quer, necessita. Não confundimos aí necessidade com demanda. Nós sabemos muito de demandas quando elas são articuladas e compatíveis. As necessidades estão lá. E eles é que sabem, e eles que podem manipular isso e buscar resultados. Me deu tempo aí. Então, esses observatórios todos existem. Se eles funcionam ou não funcionam, não sei. Mas nada como o CIPAM poderá fazer funcionar uma coisa dessa. E quando eu falo, isso vai fazer o quê? Agregar todas essas palestras maravilhosas que eu ouvi, todas essas iniciativas fantásticas, mas isoladas. Todas tentando somar 1 mais 1 para dar igual a 2. 1 mais 1 tem que dar igual a 5. E o CIPAM tem que fazer isso. Desculpe, mas isso é o meu modo de falar. Até porque eu acho, jamais pensei na minha vida, não sendo socrático, não sou dono da verdade mesmo, não acredito nem nela. Mas é preciso refletir sempre, sempre duvidar sempre, questionar e buscar novos elementos, novas alternativas e agregar, buscar uma sinergia. A chance está aqui.
com essas pessoas que vieram aqui. Eu criaria uma sala, só com essas pessoas que falaram aqui, uma sala. Uma sala de eu nem sei, vou ter que aprender a mexer numa sala dessa que eu não sei. Mas criar uma sala, as pessoas têm que, desculpe a palavra, bater coxa, como a gente fazia no setor elétrico, que virou um setor pesado e consequente durante muito tempo. Então, o que nós temos é que criar uma sinergia de todo esse esforço, de todos esses heróis isolados aí que estão fazendo a coisa. A que custo? Alguma coisa que lá na Lévia já tem, você pode ter. E quantos você pode oferecer? E quantos o MDA? E quantos... Eu agora não consigo citar isso, eu tenho que tirar óculos, botar óculos, não dá. Essa é a minha intenção. Mas, então, agora eu só vou fechar tocando pontos aqui que eu considero importantes. Primeiro, do que eu falei isso, está corroborado pelo que o Rodrigo colocou, dizendo que é preciso ter, ele usou a expressão de observatório, alguma coisa que veja se isso está sendo efetivo, se isso não tenha só eficácia, que tenha eficácia e eficiência, que isso seja sinérgico, que isso produza, né? Segundo, eu quero enfatizar as palavras do Maurício, do MDA e do Tony, que falaram numa posição endógena. Se nenhum centro, ou telecentro, ou centro social, ou centro de SESI, eu conheço centro de SESI que só frequentam os gerentes das indústrias. É preciso que seja endógeno. Saia dali, cada centro será um centro. E essa coluna dorsal, que se chama Sensipan, ela vai simplesmente, através do observatório, criar indicadores que possam monitorar e atender às necessidades e às dificuldades que cada centro está pedindo, mais do que nós estamos vendo também, mas principalmente as necessidades que doem desses centros, né? Então, eu acho que está tudo aqui, é impressionante. Não tem como fechar uma palestra. Eu só digo uma coisa, que a educação não tem produto. A educação é um processo. O produto da educação é o monitoramento dele constante. Ele está acontecendo. E o produto final é no átimo de segundo em que a pessoa morre. Ele não vai ser mais educado. Acabou a educação aí. Então, não adianta, estatisticamente eu tenho uma evasão de tanto, eu tenho tantos formados, tantos certificados, tantos isso, tanto aquilo. É preciso que acompanhe, que faça um acompanhamento crítico, de avaliação, de ajuste e de desenvolvimento desse processo. Isso pode ser feito se essas pessoas que estiveram aqui conversarem sempre online. Tá, um diretor daqui vai passar online conversando com o diretor, conversando de novo. Mas tirem um tempo para passarem, quase que nunca deixarem de passar uma vez por mês conversando. Uma teleconferência. O Nito colocou uma coisa que eu vou colocar aqui, a professora colocou que ela reagiu. Eu ainda reajo para a região amazônica o sistema de não ter nada presencial. Tem que ter. Agora, é claro, você tem que ter uma semipresencialidade. Aí vai funcionar, porque aí cria. Porque o próprio, eu não gosto de chamar nem de instrutor nem de professor, o próprio moderador desse processo, ele vai levar de volta o feedback emocional dessa turma que está sendo educada. Vai pegar o resultado de sintonia fina desse grupo. Então,
é preciso que a gente tenha preocupação em usar a palavra monitoramento. Eu não estou sendo enfático, não, eu falo essas coisas. Tudo para mim é um problema de reflexão. Eu, quando falo isso, eu preciso refletir sobre isso também. Temos que refletir sobre a necessidade de monitorar. Fiz um curso hoje, não pelo resultado dele de tantos certificados, pelo monitoramento qualitativo. Ele não deu um grau de eficiência, muda, faz outro. Pergunta essa comunidade que outra coisa, que é por que não conseguiu tanta efetividade, né? Isso é um problema de espírito de cor. Por que acontece isso no colégio militar? Grandes coisas, né? Ele tem toda a estratégia e todo a ideal comum. Todo ideal comum. Quem está ali está todo mundo pensando a mesma coisa. E é aqui. Claro que tem que dar certo. Claro que tem que ter esses resultados maravilhosos. E o exército na Amazônia sempre foi o melhor exército do mundo. Se não fosse o exército, ninguém sabia como estava a Amazônia. Agora, para reduzir o saco amazônico que o exército tem que levar, passe um pouco desse peso para essas comunidades. Ensina o índio na língua dele, na nossa língua, que ele é índio, que ele é brasileiro. Que aquilo ali é território nosso. Que pertence a ele, aquela reserva, como pertence a ele a proteção de Copacabana. Como ele é responsável se você está afundando ou não, acabando ou não com a Lagoa do Abaeté. Ele tem que se sentir brasileiro. O dia que toda aquela calha tiver um grau de cidadania maior do que necessita nós daqui da costa, com certeza o militar lá vai ser só uma ajuda, quase que uma ajuda, um pequeno apoio. E se algum lugar vai ser Brasil, vai ser lá. O que talvez não seja lá no sul do Brasil ou qualquer coisa assim. Ou então a gente pega o Uruguai, não sei. Mas eu quero dizer o seguinte, é que é preciso que se crie no Amazônia, não que ele seja um cidadão de segunda classe. O amazônida é um cidadão específico, com ele especificidades, mas é um cidadão brasileiro de primeira classe. Ele tem demandas, elas têm que buscar o seu atendimento, eles têm que ter reivindicações, saber como trabalhá-las de forma funcional e produzir sinergia. Agora, o moto da cirurgia nosso é esse. Essas pessoas que falaram aqui não podem parar. E elas têm que ser cutucadas pelos outros. Mas aqui. Esse pequeno clube aqui. Esse pequeno clube, cada um cutucar o outro, perguntar o que você está fazendo, o que você pode me dar, o que você não pode me dar, nós vamos ter um processo. Ou seja, não vai haver solução de continuidade. Um outro telecentro vai acabar porque não se conseguiu chegar lá. Né? Mas, como a Rosiane falou, tem telecentros maravilhosos. Mas é preciso ter muitos telecentros maravilhosos. E os delas são urbanos também. Um pouquinho dessa diferença. É preciso ver que você tem que criar poderes, células fabulosas lá no meio de uma reserva extrativista. Não tanto na sede do município. Se me perguntassem, eu só poria telecentro nos distritos, nas localidades. Porque é fácil você sair da sede para lá. E não ao contrário. Porque se for bom, quem está na sede vai lá. Agora, você precisa incluir o que está lá.
E não vai ser através de fazer... Primeiro, vida urbana. O brasileiro já, há muitos e muitos e muitos anos, tinha a maior taxa de urbanização do mundo. Falsa urbanização. É porque todo mundo saía, o êxodo rural foi fantástico. Sair das suas origens de alguma maneira, uma coisa, é um ponto de reflexão que eu coloco. Primeiro curso, ensinar a fazer currículo, para quê? Para ele sair. Ele sair de lá e ir para Manaus, sair de Manaus para São Paulo. Tudo bem, um dia ele vai. Olha, o Joaquim Barbosa está aí. Os filtros vão acontecendo. Vão acontecendo. E vão acontecer sempre. Agora, é preciso... Agora, a última coisa que eu quero falar, sei que eu tenho tempo, é que não... Você falou na casa aqui, eu fiquei meio chateado, porque eu pensei que eu ia soltar um ovo de colombo aqui, mas não soltei. Eu só ouvi falar de universidade, ninguém falou de escola técnica. É lá que você forma a mão de obra especializada para lá. Por que os municípios não funcionam? Porque eles não têm mão de obra capaz. Eles não têm como gerar o seu próprio município. Então fica aquela coisa de síndico. É um síndico mal arrumado nessas prefeituras. Desculpa, o prefeito é quase sem analfabeto. O último que eu queria falar também. Quando se faz educação à distância, precisa saber que nível de valores tem aquela comunidade para ser atendida. Porque se fizer na base do tecla, e 50% ou 90% forem analfabetos, você vai ter uma taxa de evasão, é linda a estatística, uma taxa de evasão fantástica, né? É preciso achar um meio termo entre o meu antigão sistema de uma Fiorino com uma televisão indo lá, para um telecentro que faça educação à distância, que seja semipresencial. Como? Não sei. Mas está aí solto. Eu sei que vocês não vão dormir muito nisso, não vão pensar, isso aí é doidado. Devem pensar, porque é esse meio termo que vale. É o caminho do meio, como dizia Confúcio, como dizia Buda. Sem quem quer chegar na ponta, tem que chegar antes no meio. E nunca esquecer a frasezinha do poeta Romano Serra. Caminante não é caminho cessa andar. Não tente pular, não deixe que os atletas das Olimpíadas darem um grande salto. Deem saltos consistentes, coerentes, adequados. Quando o Tony falou de custo baixo, eu falei custo adequado. Para mim, uma coisa que custa R$100 e você ganha 300, em comparação com uma que custa R$2.000 e você ganha 10.000, a mais barata é aquela. É tipo, custo baixo em função de resultado. Se a palavra resultado não ficar colocada na cabeça de vocês vão fazer estatística. É o que eu fiz a vida toda também. Mas é isso aí que eu queria dizer. E gostaria de colocar na cabeça de vocês a necessidade de refletir sobre um observatório que ganhe uma institucionalização muito grande e que com isso tenha autoridade para trabalhar com essa região. Autoridade de incentivador, de avaliador e de incentivador provocador. Mas muito mais de provocador de boas políticas públicas e privadas também. E outra coisa que eu ia falar, usem o setor privado. Quem não tem dinheiro, quem não tem... Usem, você tem grandes empresas lá. Usem os recursos de lá. Vocês têm
o grupo elétrico, o setor elétrico, o setor de mineração, outros setores que podem muito bem colaborar no caso de... Agora eu não estou lendo aqui, que eu não vou me lembrar que quem falou sobre isso, a dificuldade de parceiros. Os parceiros estão lá, prontos para diminuir, para reduzir esse imposto de renda. E prontos para se sentirem, para os seus stakeholders, que tinham uma posição aí, que nós não vemos, se sentirem assim, santificados sob o ponto de vista sustentável. E é verdade. Isso aí tem que acontecer. Porque 50% da boa vontade e responsabilidade social é, na realidade, oriunda do departamento de marketing. Mas vale. Vale, desde que produza bons resultados. Né? É isso, desculpe tomar o tempo de vocês aí. Muito obrigado ao Fernando por ter me chamado, por ter me acordado e, pior, por ter me despertado de uma maneira mais terrível do mundo, que eu descobri que eu estava quase parado no tempo, mas eu nunca vou parar no tempo, porque o tempo não passa. Muito obrigado e eu espero realmente que vocês procurem sempre questões e reflexões daqui para frente, e nunca soluções batidas.